número 2. Determine em cada caso se a relação entre as variáveis corresponde ou não a uma função. No conjunto dos números naturais, nós temos de 0, 1, 2, 3, 4 e só positivos. Aí está dizendo que ele quer o oposto. O oposto seria os negativos, então entra nos números inteiros. Então, se tivesse falado inteiros, sim, seria uma fração. Não existe uma função aí, porque não tem número oposto nos números naturais. A letra B pede a área, né, de um quadrado, eu coloquei x de lado, então a área seria x ao quadrado. Se ele tem 2 de lado, ao quadrado seria 4. Se fosse 3, seria 9. Então, aí se caracteriza, sim, uma função. F de x é igual a x ao quadrado. Sim, é uma função. Porque se aumentar o valor do lado, aumenta o valor da área, né? Letra C, aí fala da quantidade de respostas corretas numa prova e a nota final obtida. Não tem muitos dados aí, mas eu coloquei só um exemplo aqui se daria certo. Então, eu pus aqui, ó, vamos dizer que acertos teria 1, 2 e 5. Se eu acerto 1, a minha nota... O exemplo seria 2, se eu acerto 2, a minha nota seria 4, se eu acerto 5, minha nota seria 10. Então, sim, há uma correspondência aí entre o valor, não, entre acertos e notas. Isso aí é só um exemplo, você poderia pegar outro exemplo. Sim, é uma função. Questão 3. Determine a expressão algébrica que permite modelar a relação existente entre os valores assumidos pelas grandezas x e y, nos dois casos indicados nas tabelas abaixo. A primeira coisa é descobrir essa lei de função aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse valor 5 de y, e eu tentei descobrir aí que número somado daria 5. 2 mais 3, 5. Então, eu fiz um teste aí, ó. Se a minha função fosse 2x mais 3, será que daria certo? Então, quando o meu f de x valer 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Daria certo. Então, eu fiz o teste para o f de 2. Quando o meu x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, aí, eu observei que daria certo sim. Tem como a gente tentar pelos pontos, fazer uma substituição através de pontos, que a gente também consegue encontrar a lei da função aí, ok? Então, eu observei que se eu substituísse cada item, eu teria o resultado do y. E assim sucessivamente. Então, a minha função realmente aí seria 2x mais 3. Da letra A. Na letra B, eu tentei pensar da mesma forma. 8, ele seria composto de 4 mais 4. Ou, então, 2 vezes 4, né, que daria 8. Aí, eu já pensei da seguinte forma. Se eu tiver 2 vezes 4, 8, então, eu poderia ter um número 4 vezes a quantidade do x em cima, que eu teria o resultado de baixo. Então, eu pensei assim, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então, esse 4, ele fica constante aí, trocando somente, multiplicando pelo x que vai aparecendo aí, eu obtenho o valor abaixo. Então, a minha função aí é f de x igual a 4x. Na letra B. Questão 4. De acordo com o gráfico de uma função f na figura abaixo, quais das seguintes proposições são verdadeiras? Proposição diz que f de menos 2 mais f de 2 daria 0. Então, eu peguei o f de 2, menos 2. Quando o meu x é menos 2, o meu y é 2. Então, eu pus aí mais. Quando o meu f de 2, quando o meu x for 2, o meu y será 1
terço. Aí eu marquei mais ou menos 1/3. Se eu fizer a soma desse número inteiro para essa fração, eu teria o denominador aqui, 3, né? 3 dividido por esse 1 que está aí, daria 3. 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 vezes 1, 1. Mais 1. Então, teria 7/3. Então, 7/3 é diferente de 0. Então, essa resposta aí é falsa. Desculpa, falsa. Na segunda proposição, nós temos que f de 1 é igual a f de menos 1. Então, vamos lá. O que significa f de 1? Quando o meu x for 1, o meu y será 1. Quando eu tiver o f de menos 1, eu tenho o meu y valendo 1 também. Então, aí é verdadeira. Na terceira proposição, diz que f de 2, o que é f de 2? É 1/3. É igual a f de menos 1, f de menos 1 é igual a 1, menos f de 3. F de 3 é menos meio. Então, nós vamos realizar isso aqui. Então, ficaria o denominador 2. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1. Então, nós teríamos aqui meio. 2 menos 1, 1. Repito, 0. O 2, desculpa. Então, meio é diferente de 1/3. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que a tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo para que após o 6º mês, para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Como eu quero marcar o valor mínimo, né? Então, eu vou pegar os pontos, dois pontos para fazer aqui um sisteminha para eu descobrir a lei da função. Então, eu vou pegar vou primeiramente escrever a função. Eu posso escrever de duas formas: f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Tanto faz uma quanto a outra. Então, eu vou pegar dois pontos aqui, tá? Para fazer essa substituição. Eu descobrindo quem é A, quem é B, eu já sei qual que é a minha lei de função e esse valor mínimo aí. Então, vou pegar esse ponto aqui, ó, de 30%, que ele equivale a 1,30, e eu vou pegar o ponto 6 e 10, ok? Então, eu vou fazer a substituição primeiramente nos pontos 1 e 30. Quando eu for fazer essa substituição, eu terei, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, o x vai multiplicar o A. Então, A vezes 1, A. Mais B. Quem que é B? Não sei. É igual a, o meu y aí é 30. Então, ficou a primeira equaçãozinha. No segundo ponto, eu vou pegar 6 e 10. Então, eu tenho 6 vezes o A. Então, eu terei 6A. Mais B, que eu não sei quem que é. E o meu y aí é 10. Eu encontrei esse sisteminha aí. Para facilitar a resolução, eu vou multiplicar o de cima por menos 1. Então, eu terei um b aí negativo que me facilitará excluir ele aí. Então, vai ficar menos a menos b é igual a menos 30.
O de baixo eu vou repetir e vou somar de cima com a de baixo. Então, esse B eu posso descartar ele se eu somar um com o outro, né? Deixa eu só passar o traço da soma. Então, 6A menos A, eu terei 5A. E menos 30 mais 10, eu terei menos 20. Então, tenho 5A é igual a menos 20. A é igual a menos 20 sobre 5. A é igual a 4. Então, eu já tenho o valor do menos 4 aí, do A, né? Então, eu vou substituir numa equaçãozinha em cima. Eu vou escolher sempre a menorzinha para ficar mais fácil. Então, no lugar do A, eu vou colocar menos 4. Substituindo em, eu vou anotar aí a equação, A mais B igual a 30. Então, no lugar de A, menos 4. Esse menos 4 eu vou passar para o lado direito. Ele vai ficar positivo. Então, B é igual a 30 mais 4. B é igual a 34. Então, agora eu já posso montar a minha equaçãozinha aí. Então, eu vou pegar lá em cima, vou pegar y é igual a x mais b. Onde for A que está acompanhando o x, eu vou colocar o menos 4. Então, vai ficar menos y é igual a menos 4x, né? Que esse A é o coeficiente angular, né? Que acompanha o x. Então, y é igual a menos 4x mais 34. Então, aí está a minha equaçãozinha aí, a função, né? Aí, agora eu quero saber o valor mínimo em meses. Então, para eu saber esse valor mínimo, eu preciso igualar essa funçãozinha a zero. Quando eu encontro zero, eu vou descobrir o ponto que ela intercepta o eixo x. Então, eu peguei aí menos 4y, menos 4x mais 34, igual a zero. Passo 34 para o segundo membro. Então, aí ficou tudo negativo. Vou multiplicar por menos 1 para se tornar positivo. E vou dividir o 34 por 4. Esse 4 que está acompanhando o x, ele passa dividindo. Então, nós teremos um resultado aqui de 8,5 meses. Para isso aí, chegar a zero. Então, aqui fala quanto tempo após o sexto mês. Então, depois de 6 meses, para chegar em 8 meses e meio, a gente gasta 2 meses e meio. Tá certo? 6 meses mais 2 meses e meio, eu chego a 8 meses e meio. Letra A. Questão 8. Um ônibus interestadual viaja a uma velocidade constante. Uma tela mostra aos passageiros a distância já percorrida em tempos transcorrido, como apresenta abaixo, a da direita e da esquerda. Letra A. Qual a velocidade do ônibus? Para essa questão, eu poderia estar simplesmente pegando 270 menos 180, eu encontraria aí 90 quilômetros. Mas eu vou fazer aqui a formulazinha da velocidade. A velocidade é igual à distância percorrida sobre o tempo. Então, a gente encontra a velocidade aí que esse automóvel está, que é o ônibus. Então, a distância foi de 270 quilômetros em 3 horas, né? Dividido pelo tempo, que é 3 horas. Então, nós encontraremos aí 230 dividido por 3, 90 quilômetros por hora. Então, ali depois ele pede quais são os dados que serão
mostrados na Letra tela B. meia hora mais Quais os tarde. dados serão Então, mostrados na uma tela hora mais meia tarde hora será mais 90 tarde? quilômetros, meia hora 45. Então, 3 horas 270, meia hora mais tarde 315. Então, letra B, 315. E a letra C pediu para completar. Então, nós temos 270, 315, 360, 405. Aqui nós estamos preenchendo de 40 em 45 em 45, porque está de meia em meia hora, que é a mesma coisa dos 90 km por hora que apareceu na letra A. Certinho? Questão 9, Enem 2017. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que, pós 10 anos, o valor monetário de bens será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra a situação. Uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 2.200 e 2.900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólares desses bens? A gente vai observar nessa questão, para esse imóvel ser reduzido a zero em 10 anos, ele sofreu uma queda de 100%. Então, 100% equivale, aí eu vou fazer a notação 10 anos, equivale a uma redução de 100%. Ele zera, né? Ele vai zerar. E um ano, ele terá uma redução aí de 10%. Se em 10 anos é 100%, vou pôr aqui o 100%, 10%. Isso aqui é redução do valor. Então, quer dizer que em 8 anos, ele terá uma redução aí de 80%, né? É proporcional, se é de forma linear, é proporcional. Isso aí, tudo a gente vai por dedução, tá? A partir daí, em 8 anos, eu consigo descobrir. Coloquei aqui de forma mais organizada. Então, eu vou fazer 20%, eu quero saber quanto que vale 20% de 1.200, né? Já que ele depreciou 80%, eu quero saber quanto que ele custa agora, em dólar. Então, 20% é 20 sobre 100, eu vou fazer a simplificação aí dos zeros. Então, 20 vezes 12, eu tenho 240. 20% de 900, eu tenho aí 20 sobre 100 vezes 900. Simplificando zeros aí, nós teremos 20 vezes 9, que é igual a 180. Então, tem esses dois valores e o exercício pede para fazer a diferença entre os valores monetários em dólar dos bens. Então, eu fiz 240 menos 180, que eu tenho aí o resultado de 60, que é a letra B. Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro e é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... A resolução desse exercício é parecido com o exercício número 8. Eu vou pegar 2 pontos, né? Eu vou pegar o ponto 0,50 e o ponto 500 e vou fazer aí a substituição, né? Com o modelinho aí da função de primeiro grau.
Então, a função de primeiro grau, eu vou pegar primeiramente o ponto 0 e 50, 0 de x e 50 de y. Vou fazer notação ponto, né? E agora eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 0. A mais b igual a 50. Depois, a gente vai poder riscar aqueles A ali, porque tudo multiplicado por 0 dá 0. Então, o segundo ponto, 500 e 0. 500 vezes A mais B é igual a 0. Então, olha o que vai acontecer em cima. Quando eu risco esse A, eu fico B igual a 50. Eu posso substituir já no B aqui. Esse sisteminha ficou mais simples de resolver. Então, mais 50 é igual a 0. Aí eu já descubro facilmente o valor de A. Então, 500A é igual a menos 50, que eu passei ele para o segundo membro, era positivo, virou negativo. A é igual a menos 50 dividido por 500. Cortando 0, dividindo por 5, eu tenho menos 1 sobre 10, menos 1/10. Quando eu tenho esse 1zinho aí negativo, agora eu vou substituir na lei de função. Esse 1 vai acompanhar o x, menos 1, mas eu não preciso colocar ele porque o 1 do lado da letra ele fica invisível. Então, vai ficar menos x sobre 10, mais, quem que é o b? 50. Essa aí é a leizinha da função. Letra B. Questão 11, Enem de 2018. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura em porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico, deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração a variação da cobertura de vacinação da campanha antirrábicas no período de 2013, 2015, de 2015 a 2017. Deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Nós iremos analisar tanto o ponto de 2013 e 2015. Para eu descobrir aí essa porcentagem, 67 menos 59%, que é em 2 anos, né, de 2013 para 2015, 2 anos. Então, aí eu tenho 67 menos 59, 8%. Então, em um ano seria 4%. Então, o que eu vou fazer aqui? 67% menos 4% fica 63%. Então, 2014 foi de 63%. Letra B. Questão 12. A temperatura inicial de um processo químico é de 25 graus Celsius e aumenta em 0,2 graus a cada 1 minuto. Qual das seguintes funções descreve a temperatura T em graus Celsius do processo químico em função do tempo T, em minutos, transcorridos desde o início do processo? Analisando esses dados aqui, né, do problema todo, a gente vai guardar esse 25, que ele é uma constante. Esse aqui vai modificando conforme, né, o tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, o T de 0. Quando o meu tempo for 0, o meu grau será 25. Quando o meu tempo for 1, eu terei 0,2 vezes 1 mais 25. Quando o meu tempo for 2, eu terei, quando o meu tempo for 2, né? 0,2 vezes 2 mais 25. Então, eu vi aí o que está, continua, né, como uma constante, o que está acompanhando o tempo. Então, eu pude observar aí, fazendo T de T, né, o tempo de T. Então, ficaria 0,2
t mais 25. Essa aí ficaria a função. Letra D.